boa noite a todos, bem-vindo a mais um programa Alfredo Scaff Convida, nessa noite de segunda-feira. E hoje o nosso tema é com o professor da GV. Eu acho esse tema muito interessante e muito esclarecedor, porque nós convivemos com o poder diariamente, poder do município, do Estado, da União, mas muitas vezes as pessoas não compreendem os limites que esse poder possa vir a atuar. Os limites são muito importantes, a eficiência desse poder, a responsabilidade sobre quem tem o poder. E nós trouxemos hoje aqui um professor da GV, advogado, conceituado em São Paulo, especializado em Direito do Estado, é doutorado em Direito do Estado. Para quem não sabe, Direito do Estado compreende, na verdade, as matérias de direito público, né? Muito mais precisamente o direito constitucional. O doutor Alex, professor da GV, Alex Vargas, muito obrigado pela sua presença, ter tido a gentileza de estar aqui conosco nesse seu tempo agora à noite, segunda-feira. Quero agradecer a sua presença. Para você, doutor Alex, explicar para a gente, para o nosso público que nos assiste, quando se fala muito em abuso, né? Concorrência de quem está no poder contra quem é oposição, que queira trocar ideias com quem está no poder, exercitando esse poder diariamente, e você tem nas eleições alguém que quer entrar nesse lugar para dizer: eu faço melhor, eu faço mais com menos dinheiro. E nesse exercício de poder, durante a época eleitoral, isso acaba se confundindo um pouco na questão da igualdade e aquela palavra que a gente tem conversado muito, o abuso. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que o abuso do poder, ou não, pode interferir na vida social. Ok, primeiro quero agradecer o convite, é para mim uma honra estar aqui com você, doutor Alfredo. Sobre a questão do abuso de poder, como, né, o próprio nome já diz, é um abuso de algo que se pode, é um abuso do direito. Sim. Então, tanto na vertente, tem duas vertentes principais: abuso de poder econômico e abuso de poder político. O que se tem é uma nítida influência do poder econômico nas eleições, né? Tudo tem custo, em especial uma sociedade de massas que depende de fazer programas televisivos e produção. O que se busca é mitigar a influência desse poder econômico em prol de um candidato ou outro. Então, há o direito de se receber doações e se realizar despesas de campanha, obrigação de declará-las, mas quando há um abuso desse direito é que a lei coíbe. E no caso do poder público também. Então, abuso de poder político é o que no direito administrativo a gente chama de desvio de finalidade. Sim. É quando usa a máquina pública em prol de uma candidatura. E a prova se faz de forma específica em cada caso, né? Evidente. Quer dizer, quando que aquela ação que seria normal está sendo abusiva ou dirigida a uma candidatura. E a dificuldade nessa questão da prova, até queria emendar essa pergunta na questão do pouco tempo de disputa eleitoral, né? Uhum. Há uma guerra jurídica nos tribunais, quer dizer, advogados de plantão que precisam de medidas de urgência, cautelares, para que haja uma decisão muito rápida. Muitas vezes a decisão não pode nem demorar um dia, porque um dia pode interferir no resultado da eleição. Um dos princípios que marcam o direito eleitoral é o da celeridade. Os prazos são contados em horas durante o período eleitoral. Em alguns casos é 24 horas, 48 horas. Em especial quando a gente trata de direito de resposta na TV, tem que ser imediato, senão não dá tempo. Então, o que marca exatamente pelo ponto que o senhor colocou, que é: a eleição tem um período curto, se a decisão demora a ser tomada, ela já não tem mais a eficácia que se espera dela. E acaba o abuso de poder vencendo determinadas regras. Exatamente. Ao final, né? Exatamente. E o que temos aí, com o advento da lei ficha limpa, é o estreitamento ainda maior da conduta dos agentes públicos e dos agentes econômicos, porque ela tornou ainda mais exigente que o candidato haja com lisura. Então, é importante a gente lembrar até que essa norma que coíbe abuso de poder decorre de um princípio constitucional, que é o da isonomia. A isonomia no campo eleitoral se aplica tanto aos candidatos quanto aos eleitores, né? Na vertente dos eleitores, a gente está falando da questão do voto ser igual para todo mundo. O seu voto vale tanto quanto o meu.
Tem aquelas questões relativas ao sistema eleitoral, quantos votos depende de um deputado para se eleger em São Paulo, é diferente de estados menos populosos. E é uma questão que merece uma reforma urgente, né, doutor Alex? Que é uma questão bastante polêmica, né? Complicado isso. Complicado. Então tem o piso, um mínimo de 8 deputados, o máximo de 70, então São Paulo está no teto, outros estão no piso e aí o voto... Não, fora isso, a questão que mais me incomoda é a questão do voto de legenda. Porque como pode, é só ver os jornais do que aconteceu nas eleições de deputado federal e estadual. Alguns deputados receberam 98 mil votos e não são eleitos quando o outro deputado recebeu 11 mil votos, 20 mil, que fosse um voto a menos. É uma questão extremamente injusta isso, né? Porque se 100 mil pessoas querem um deputado federal, por que a outra legenda que teve mais voto, o coeficiente eleitoral daquela legenda, faz com que um candidato se aproveite dos votos de outro e entre com menos votos que ele? Isso é uma questão que distorce o sistema, né, doutor Alex? Essa questão está radicada no princípio de que quem conquista mandato é o partido, não é o candidato. Então, o voto que você dá no candidato ou na legenda do partido vai contar para o partido. E o partido vai conquistar X vagas. Se o partido conquistar 10 vagas e o 10º candidato daquele partido tiver 10 mil votos, ele entra com 10 mil votos. Mas aí que vem a questão. Quem é mais importante, o candidato ou o partido? É aí que está. As pessoas não dizem assim, eu vou votar nessa pessoa porque ele é desse partido. Eu acho que 5% das pessoas podem dizer, olha, eu gosto do candidato e do partido. Mas na maioria das vezes se vota na pessoa, né? Eu confio nessa pessoa, eu gosto do trabalho dele, eu vou confiar o mandato nessa pessoa, etc. É muito injusto alguém com 5 vezes mais votos que o outro ficar e aquele que teve pouco voto se aproveita do voto de um candidato da majoritária e assume o mandato. Poucos partidos no Brasil têm esse caráter orgânico, que as pessoas votam no partido. Tradicionalmente aí o PT sempre tinha mais votos na legenda, este ano foi o PSDB que teve. Ou partidos como o PV, que tem uma causa e as pessoas votam no partido independente de quem são os candidatos. Mas, na verdade, tem plena razão, o que há uma dissonância entre o que o sistema eleitoral prevê, que é o voto no partido, e a cabeça das pessoas que estão votando no candidato. Elas acham que estão votando no candidato, mas elas estão votando no partido. Sim. O voto no candidato só vai valer para dentro do partido quem que vai ficar com a vaga. Exatamente. Quer dizer, vale para a disputa interna do partido. Mas o senhor não considera este tipo de sistema um abuso? Não é um abuso do próprio sistema? O sistema que, na verdade, ele distorce. E quantos por cento do eleitorado sabe disso que nós acabamos de conversar? Quer dizer, quantos por cento das pessoas, se fizer uma pesquisa, diz assim, não, eu tenho plena ciência que eu votei no partido? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Mas tem essa questão polêmica, mas tem um lado mais bonito para explicar isso, né? O sistema proporcional existe para que as minorias estejam também representadas. Se fosse eleição majoritária, como é para prefeito, governador, presidente e senador também, apesar de ser um cargo legislativo, a eleição é majoritária, quer dizer, entra quem é o mais votado, as minorias não estariam representadas no Congresso. E o que se busca no Congresso, em respeito ao pluralismo partidário, é que as minorias estejam representadas na proporção que elas têm na sociedade. Então, partidos menores, que têm uma votação menor, tem uma bancada menor, mas tem bancada. Se fosse a eleição majoritária, provavelmente eles não existiriam. A questão dos Correios que acabou acontecendo nas últimas eleições, configura abuso de poder? É uma questão que vai depender do que se provar, né? Sim. Se a gente pegar o que saiu na mídia, dizendo que os Correios foram utilizados para distribuir panfleto sem pagamento, sem contrato, e que também deixaram de distribuir material do outro candidato da oposição, mesmo tendo pago, isso realmente é um uso da máquina, é um desvio de finalidade de uma empresa pública que é o Correio, usado em prol de uma campanha. Agora vai ter que se provar isso, porque o outro lado diz que pagou, que teve contrato. Aí a gente vai ter que ver no caso concreto, em especial porque na prestação de contas parcial isso não apareceu. Então eles vão ter que provar que realmente foi contratado e pago o serviço. O que se tem aí também é uma nota, isso foi um documento divulgado na imprensa,
de que foi aberta uma exceção para distribuir esse material, porque teria que ter a chancela do Correio e o material não tinha. Então tem até uma nota de um diretor dos Correios mandando distribuir, mesmo sem a chancela, aquele material. Então os indícios são fortes de que houve abuso e a gente vai ter que ver, a gente pode deixar isso para o próximo bloco se quiser, a questão de qual abuso que gera cassação de candidatura e qual que não gera. Com certeza. Nós vamos tocar nesse assunto depois do intervalo. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Voltamos com o professor da GV, coordenador de projetos da GV, advogado, Dr. Alexis Vargas, doutorado em Direito do Estado, para continuar essa conversa, Alexis, e dizer o seguinte: que tipo de abuso que gera cassação? Só para o telespectador saber qual é o nível, né? Existem níveis de abuso, contornáveis ou não, e outros que, infelizmente, não dá para relevar, que merecem a cassação. Como é que isso funciona? O conceito de abuso de poder, ele não é bem definido na lei, ele é um conceito praticamente em aberto. Discricionário, vamos dizer assim. Então depende muito de prova. A construção jurisprudencial, até alguns anos atrás, era de que se exigia que tivesse um nexo de causalidade com o resultado da eleição. Quer dizer, eu pratiquei um abuso, um desvio, mas para que anule uma eleição, que casse um candidato, eu teria que provar que aquela ação teve um impacto no resultado da eleição. Uma relação de causalidade entre começo, meio e fim, né? Isso. Essa jurisprudência foi superada, porque poucos casos realmente se comprovava, é uma prova muito difícil de se fazer, né? E tinha que esperar o resultado da eleição para conseguir fazer alguma coisa. O que é ruim também, que você caçar depois da eleição feita é pior do que você caçar antes. Então, essa jurisprudência evoluiu para se exigir a potencialidade, quer dizer, é uma conduta que tem potencial para influir na eleição, então ela já é passível de cassação. E com isso ampliou-se a gama. Aí veio a Lei Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135, de 2010, e falou que não precisa dessa potencialidade de influir na eleição. O que precisa é que esteja configurada a gravidade das circunstâncias. E aí, retomando o caso do Correio, se comprovado for que houve esse favorecimento, certamente a situação é grave. Sim. E foi nos estados de Minas e São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitorais do país. Um volume grande aí de distribuição. Então, volto a dizer, a gente só pode opinar vendo as provas do caso, mas do que se noticiou seria grave. E então o que se exige hoje é a gravidade das circunstâncias, quer dizer, se há um descumprimento frontal, um dispositivo normativo, um uso descarado da máquina pública, ou um caixa 2, que é um caso de abuso de poder econômico, a gente pode até explorar esses dois conceitos um pouco mais, aí sim gera cassação. Então, um mero desvio de finalidade de um funcionário público não vai gerar a cassação se ele não for uma coisa mais grave. Então, o que se exige é a gravidade das circunstâncias, jurisprudência nova aí a ser construída. Com relação à ficha limpa, a ficha limpa ela tem vamos dizer, uma contrapartida, né? um contraponto que é a presunção da inocência. Uhum. Como é que você vê, como é que está sendo aplicado a questão da ficha limpa hoje? Porque a ficha limpa, o próprio nome já diz, tem que ser limpa. Né? Quer dizer, será que alguém que nunca foi condenado com trânsito em julgado, que é a questão do princípio da inocência, Sim. mas que tem 140 inquéritos policiais contra ele, indiciamento em 80, processado em 58, é possível que se diga que essa pessoa é ficha limpa porque ele não sofreu o trânsito em julgado? Porque, na verdade, a nossa justiça criminal, infelizmente, eu vou abordar isso aqui em outro programa, com algum advogado criminalista de potencial, eu tenho certeza disso, o nosso direito criminal hoje ele vai até o Supremo.
inclusive com medidas cautelares e recursos. Quer dizer, qualquer processo criminal dura de 5, 10 a 15 anos tranquilamente. Quer dizer, eu vou esperar 15 anos num trânsito em julgado? Respeito a norma da presunção de inocência, mas será que a ficha limpa ela tem afinidade com isso? Porque o próprio nome ficha limpa é uma coisa extremamente vinculada, não é uma flexibilidade. A aplicação de princípios constitucionais exige que se faça um sopesamento entre eles, um não pode anular o outro. Então, por um lado, a gente tem o princípio da presunção da inocência, que não deve ser absoluto, como nenhum direito fundamental é, que deve ser sopesado com o princípio da moralidade eleitoral. Está lá no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que fala que deve-se criar normas de ineligibilidade para preservar a normalidade e a moralidade do pleito. Para que se busque que um pleito, uma eleição normal, uma lisura que se espera de uma escolha do governante do país, deve-se ponderar que uma pessoa que já tem uma condenação criminal em segunda instância, que é isso que exige a lei, até já aproveitando para responder, inquérito não vai pegar a ficha limpa, mas se ele tiver uma condenação por um colegiado, vou até corrigir, não é em segunda instância, é por um colegiado, aqui em geral é na segunda instância, mas se ele já tiver foro privilegiado e for condenado pelo colegiado, na primeira instância já está pego pela lei ficha limpa. Então ela não vai esperar o trânsito e julgado, mas está exigindo mais do que um inquérito ou uma acusação. Sim. Mas você não acha que isso deve ser aprimorado, devia ser discutido um pouco mais? Eu acho que o que a gente teve foi um grande avanço. Eu sou um dos poucos entre os advogados de direito eleitoral que defendeu essa lei. Em geral, as pessoas acham um absurdo. É uma restrição ao direito fundamental, o direito de se candidatar é um direito fundamental, direito político. De se candidatar e de votar são direitos fundamentais. A restrição ao direito fundamental é sempre complicada. Então, mas ela está vinculada a um outro princípio constitucional, que é o da moralidade das eleições. Mas será que o voto, esse é o grande problema, será que o voto não acaba legitimando mesmo ficha suja? O exemplo é o seguinte, o cara é barrado pela ficha limpa porque ele é ficha suja. Aí tem 300 mil paulistas ou paulistanos ou cariocas ou mineiros que acham esse cara espetacular. Vão lá e votam no ficha suja. Quer dizer, 300 mil sujos votando no ficha suja. Quer dizer, a defesa dos fichas sujas diz o seguinte, o que é maior, a condenação ou o exercício democrático daquele que me quer ver representando ele? Isso é um problema muito sério. É um problema Já sério. aconteceu nas últimas eleições. Sim. Alguns fichas sujas tiveram sua candidatura barrada, votaram neles, eles não apareciam na apuração, e posteriormente o TSE diz o seguinte, olha, o princípio fundamental é o seguinte, ele foi escolhido. Se ele é ficha suja é outro problema, quer dizer, acabam pisando na lei da ficha limpa, né? É um absurdo, né? Porque estamos falando de soberania popular, então estamos falando do povo soberano, mas o povo é soberano dentro das regras democráticas. Até um limite, né? Então tem regra para poder se candidatar, também foi escolhido pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, que representa a população, então são representando a soberania popular as restrições impostas pela lei ficha limpa, que aliás lei de iniciativa popular, a única que temos aí. Então, é também representante da democracia normas que deem e garantam a lisura do pleito e a moralidade para o exercício do mandato. É um absurdo que, pela votação dele, eu deixe concorrer quem quiser. Então, basta ele ter voto que essa lógica subverte... Como se o voto limpasse todo o passado da pessoa. Você confunde democracia com anarquia. Com certeza, com certeza. A gente volta no último bloco para falar da questão dos projetos governamentais na área de recursos humanos, saúde pública, como é que a gente pode melhorar o serviço público e trazer mais eficiência com pessoas capacitadas. Já voltamos.
Voltamos com o professor Alexis Vargas, da GV, coordenador de projetos na área pública da GV. Professor, a GV tem contribuído muito com órgãos governamentais no sentido de se atingir uma eficiência cada vez maior. É por isso que existe a FGV Projetos hoje. Eu vejo a área da saúde pública, por exemplo, extremamente delicada, porque a saúde pública me parece que tem porta de entrada e depois se perde pelo caminho. A minha pergunta é, um bom projeto de saúde pública, aliado à tecnologia de informação que pode facilitar e trazer resultados mais precisos, tem sido aplicado nos entes governamentais? Ou isso está entrando um pouco agora na administração pública para dizer o prefeito está consciente que é necessário isso, o governador está consciente que isso é necessário, para saber, para gastar mais, né, com menos despesa, para poder fazer mais com menos dinheiro, para otimizar os custos, para saber quem entrou, quem saiu, por que entrou, por que saiu, fazer uma prevenção. Qual que é a sua opinião nesse assunto? Eu acredito que não existam tantos projetos, mas existem bons projetos por aí. E o que a FGV tem feito ao longo da sua história, a FGV está fazendo 70 anos agora, essencialmente colaborado com a administração pública. A FGV Projetos é uma unidade da Fundação Getúlio Vargas voltada a fazer a aplicação do conhecimento gerado pelas escolas, e a escola de maior tradição de administração pública do país é a da FGV. Então, além de ter tido vários ministros, secretários de Estado que são professores da casa, o professor Bresser é um deles, dentre outros, o Guido Mantega também é professor da casa, então de vários espectros partidários, a FGV tem contribuído com quadros para o país, mas também contribuído de forma totalmente apartidária com a colaboração com a administração pública. Então a FGV Projetos busca aplicar esse conhecimento gerado nas pesquisas, nos centros de estudos, na escola, às situações práticas de governo. E quando a gente entra nesse aspecto que você falou, saúde e aplicação de uso da tecnologia, essa é uma questão que faz uma tremenda diferença no governo, no momento em que você tem modelos, por exemplo, de parcerias com organizações sociais ou parcerias de estados com municípios, em que às vezes o gestor entrega a chave do serviço e pronto, eu acho que com isso ele está resolvida a questão. Ou ele inaugura um hospital, entrega para uma organização social, um serviço qualquer e acha que com isso está feito o seu serviço. E os problemas começam aí. E os problemas começam aí, não só pelo custo que aquilo tem, como pela qualidade do serviço. Então o gestor público nunca pode abrir mão de ser gestor da política pública. Executar um serviço público é uma coisa, o gestor da política pública tem que saber que tipo de serviço abrir, em que localidade, que tipo de serviço oferecer à população, e na área da saúde isso parte de estudos epidemiológicos e também de financiamento do Sistema Único de Saúde. E é fundamental que ele mantenha controle sobre o que está sendo feito ali. Então, sobre como está sendo gasto o dinheiro, como as pessoas estão sendo atendidas, parâmetros de qualidade e de custo, para que ele possa gerenciar uma rede, inclusive comparando um com o outro, e com isso o gestor ganha uma riqueza de números, que o Estado de São Paulo é um exemplo que, quando implantou o modelo de organizações sociais, passou a ter um controle da produção muito maior do que tinha com a sua própria rede. Com certeza. Porque, como era um parceiro e ele tinha a exigência legal de acompanhar o que está sendo feito, ele começou a gerar muito mais informação do que ele tinha dos seus próprios serviços. Que hoje ele correu atrás e hoje em dia ele consegue fazer um acompanhamento de tudo. Mas é fundamental, inclusive quando você pega a própria rede privada tem um uso intensivo de TI. Com certeza. O poder público tem que ter ainda mais. Aliás, quando as coisas começam a acontecer com eficiência, o Estado tem a obrigação de imitar, pelo menos imitar. Claro. Porque o Estado tinha aquela mania antiga de dizer, fui eu que criei isso, fui eu que instaurei isso. Mas hoje o poder privado ensina muito. Sim. Então o Estado tem que copiar e acabar delegando para terceiros responsáveis qualificados, porque esses vão trazer melhores serviços públicos, não vão, doutor? Teve momentos em que a administração pública esteve à frente e desenvolvendo novas tecnologias que a iniciativa privada copiou. Hoje em dia a gente já tem um movimento da iniciativa privada estar mais à frente. Sim. Porque o capital
privado do Brasil está bastante desenvolvido. É mais célere, né? E mais sério. Mais rápido. Teve épocas que dependia do governo fazer os investimentos, era a época do Estado empresa, a época de Getúlio Vargas, que era diferente. Hoje em dia, não, as empresas estão muito mais avançadas e o Estado tem que aprender com as boas práticas. Sem dúvida. Para evoluir o serviço prestado à comunidade. Com certeza. Na questão dos projetos, apresentar projeto, essa palavra em determinados governantes soa um pouco estranha, né? Quer dizer, não, eu não preciso de projeto, eu fui eleito, aqui quem faz o projeto sou eu sei o que eu vou fazer. Mas tem sido melhor aceito bons projetos, inclusive de governantes imitando outras iniciativas de outras prefeituras e estados que deram certo. Quer dizer, não é uma coisa mais que fica barrada no poder público. Quer dizer, um bom projeto, né, bem feito, bem otimizado, com custo baixo, só vai trazer bons resultados, não é, professor? Com certeza. Os projetos, um bom governo é medido pelos bons projetos que tem. Quer dizer, um governo vai ser melhor ou maior que seus E tem que projetos. executar com eficiência, né? Exato. O projeto tem que ter começo, meio e fim. Se eu estou implantando uma nova política, implantando um novo serviço, então eu tenho que ter uma atenção, um foco naquilo, saber que resultados eu quero atingir, mensurar, medir o impacto disso depois, para saber se eu fui no caminho certo ou não. O governo tem que ter um bom faro, um bom estudo, mas ele tem que medir. Se ele não medir, ele não sabe se ele atingiu o objetivo. Às vezes a gente vê programas públicos que se sustentam no tempo, mas você vai ver o impacto daquilo é muito pequeno. Com certeza. E outros que não estão sendo postos em prática que teriam um impacto muito maior. Então é importante estar sempre medindo o uso de indicadores na gestão pública. Cada vez mais se trata desse gerenciamento de projetos na administração pública, isso é importantíssimo para eu saber que ações eu estou desenvolvendo, quanto recurso ela consome e que resultado eu atingi. Se eu não faço uma gestão de projetos, eu não tenho controle sobre isso. Com certeza. E, portanto, não tenho controle sobre os resultados que eu entrego para a população. E o Estado, o governo, tem que ser uma empresa eficiente, né? É o que a população precisa e merece, né? É o que a população foi às ruas pedindo ano passado. Sem dúvida. Você entrega o valor do seu imposto para alguém administrar. Inclusive, temos projetos só para reduzir o custo da máquina pública. Com certeza. Projetos que vão atacar desperdício, otimizam, né? Para otimizar recurso. Então, que eu reduzo o custo com folha de pagamento, com custeio, com energia, para poder aplicar mais em entrega de serviço para a população. Com certeza. Olha, se metade do que a gente falou aqui fosse aplicado imediatamente, o país melhora muito rapidamente. Eu quero agradecer essa aula do professor, doutor, advogado, meu colega Alexis Vargas. Obrigado por ter vindo. Foi muito esclarecedor. Eu espero que o senhor volte muitas vezes aqui para bater esse papo gostoso, com novos temas, e o programa está aberto para a GV. Que bom, eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui, sempre que convidar estaremos aqui. Muito obrigado, doutor. Obrigado você. Obrigado você que nos assistiu, a gente volta semana que vem, às 20h30, no canal 9 da NET, mais um Alfredo Scaff Convida. Boa noite, obrigado. It's been a long time since I came around.